essa fora, questão. ninguém gosta de tomar fora, né? Você já levou fora na sua vida? Muitos. Eu nunca levei também. Tô que nem o Palmeiras, estado de negação. Nunca levei um não na minha vida. E o Paulo Vinícius Coelho, que ontem entrevistou o Gagliotti, hoje pode nos contar. Qual é o próximo não do Palmeiras, PVC? Bem-vindo à seleção. Não, eu acho que vai ser... Boa tarde a todos. Vai ser um sim. Provavelmente vai ser um sim. Não está sacramentado, mas o Palmeiras avançou muito no pagamento da multa do técnico português Abel Ferreira, do PAOK da Grécia. A multa que inicialmente era de 7 milhões de euros, que o PAOK, no primeiro momento, disse que aceitaria receber 6 milhões de euros para liberar o Abel Ferreira, o Palmeiras deve pagar 10% desse valor, ou seja, 600 mil euros, para liberar o Abel Ferreira do PAOK da Grécia e contratá-lo. O Palmeiras vai esperar o jogo dessa quinta-feira da Liga Europa entre Granada e PAOK na Espanha, mas o nome confirmado e próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, repito, não está sacramentado, mas muito perto de ser sacramentado e deve ser anunciado provavelmente na sexta-feira, é Abel Ferreira, técnico do PAOK. O Palmeiras paga 600 mil euros e não 6 milhões de euros pela multa e libera o Abel Ferreira. Por que o Abel Ferreira? Abel Ferreira, a gente pode dizer que é o Abel do Braga. Ele foi o técnico da formação do Sporting de Lisboa, depois ele assumiu a formação do Sporting Braga, divisões de base do Sporting Braga, e em 2017 e 2018 levou o Braga à melhor campanha, ao recorde de pontos, não a melhor colocação, mas ao recorde de pontos no Campeonato Português, fez 75 pontos. Naquele time, ele revelou, por exemplo, o Trincão, que hoje está na seleção portuguesa e que foi vendido ao Barcelona pelo Braga por 31 milhões de euros nessa temporada. O Trincão é um dos atacantes reservas do Ronald Koeman no Barcelona. O Abel Ferreira tem tudo para ser o novo técnico do Palmeiras, mediante esse pagamento da multa, mas depois do Granada e PAOK de quinta-feira e depois de Bragantino e Palmeiras também na quinta-feira pela Copa do Brasil. PVC, tem uma semelhança com o Miguel Ángel Ramírez, né? O espanhol, que dirige o Del Valle, fez 36 anos recentemente, o Abel tem 41, são jovens. Exato. O Abel surge dirigindo categorias de base do Sporting, aí vai dirigir o time principal do Sporting, vai para o Braga e agora está no PAOK, clube pelo qual eliminou Jorge Jesus, da Liga dos Campeões. Mas eu te pergunto, eu não tenho conhecimento, fora o currículo dele, que você pesquisa na internet, eu não tenho conhecimento para dizer, é bom técnico, PVC? É bom técnico. Se ele vai dar certo no Palmeiras é outro ponto, mas ele é bom técnico. A gente está sempre impressionado. Assim, eu sempre repito que assim, o currículo para ser um técnico no futebol brasileiro, no clube grande, não pode possuir passaporte português. Se não o André Rizek pode, eu também posso. A gente tem passaporte português. Pô, bem lembrado, estamos aí, hein? Bem lembrado, estamos aí, hein? Bem lembrado, obrigado, PVC. O currículo não pode ser esse. Agora, existem técnicos portugueses, e os portugueses ganharam 71 títulos em 30 países no século XXI. Não é à toa que tem Pedro Martins no Olympiacos, que tem Paulo Fonseca na Roma, que tem no Espírito Santo no Wolverhampton. Os portugueses se espalharam pelo mundo. Esses técnicos portugueses não são iguais. O Abel Ferreira é dos mais agressivos, dos que mais prezam o futebol de ataque, o futebol de pressão, o futebol de recuperação de bola no campo ofensivo. E tem essa história de formação de jogadores. Então, o nome está escolhido. A negociação está avançada. E deve ser anunciado na sexta-feira, no sábado, no final dessa semana, deve ser o técnico anunciado por pagamento de aproximadamente 10% da multa inicialmente pedida pelo PAOK. O PAOK foi o clube que eliminou o Benfica da Champions League. Também não é credencial para ser técnico do Palmeiras. Mas o PAOK do Abel Ferreira foi o clube que tirou o Benfica. Exatamente. O PAOK depois foi eliminado pelo Krasnodar, que está no grupo do Chelsea, joga hoje. O Krasnodar está no grupo do Chelsea, Sevilha e Rennes na Champions League. O Krasnodar eliminou o PAOK eliminou o Benfica. O resultado do jogo, esse jogo da Liga Europa, ao contrário do que aconteceu aparentemente aconteceu com o Ramírez, quero acabar a Libertadores pelo Del Valle, aí não tá. O Abel tá topando a parada independentemente do time dele continuar ou não continuar na Liga Europa.
independentemente do resultado. O que pega é, de fato, o PAOK aceitar esse pagamento da multa, nesse valor que eu citei. 6 milhões de euros foi o que custou o Rony, só que o Rony custou 6 milhões de euros em 5 anos espalhados. O Palmeiras não vai pagar 6 milhões de euros para liberar um técnico na Europa. Mas o Palmeiras vai pagar 600 mil euros e a negociação está avançada nesse sentido. O resultado, o PAOK da Grécia, assim, o Abel Ferreira joga amanhã pelo PAOK contra o Granada, porque ele não vai largar o time na véspera do jogo. Mas a negociação está praticamente sacramentada, embora, repito, não esteja selada, né? Selada só quando assinar. Agora, eu tenho muita dúvida sempre, e conversei muito com o PVC essa semana sobre isso, se o Palmeiras de fato tem... E veja você, André Guizek, o Brasil descobrindo Portugal, né? O Brasil descobrindo Portugal, ou os portugueses invadindo o Brasil outra vez, né? Porque invadiram o Brasil, esse negócio de descobrimento, mas enfim, isso é outra história. Eu tenho dúvida se o Palmeiras tem, de fato, consciência de quem está contratando, se ele sabe quem está contratando. E a série de negativas... embora o presidente do Palmeiras tenha dito ao PVC de que não tomou fora, mas tomou um monte de fora aí, a série de não tomar fora não deu match, né? Hoje em dia é site de namoro, você entra lá, se der match, é isso? É match que fala, né? Ele deu, né? Aí, tô sim. interessado. O outro lado é que não deu match. O outro lado é que não deu match. Então eu não sei se o Palmeiras sabe, e eu digo Palmeiras porque o Palmeiras é que a gente está falando do Palmeiras, mas se os clubes brasileiros sabem quem estão contratando, ou se é só um modismo de trazer o técnico português, de trazer o técnico estrangeiro, embora se reconheça que os técnicos estrangeiros tenham contribuído demais. Os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. O Flamengo estudou pra caramba antes de trazer o Domenech Torrent. Estudou bastante. Sim. O Inter contratou o Cudê de forma muito criteriosa, na minha opinião. Sim. Né? Esses dois, pelo menos, eu acho que a gente pode falar. O Santos, eu acho que foi na orelhada com o Gesualdo Ferreira, claramente. Vasco também. Foi na orelhada. Mas Vasco... não com o Sampaoli. Não com o Sampaoli. Acho que o Santos... Se bem que não sei, Kleber, porque o Santos queria Abel Braga... Quando o Abel Braga disse não, aí o Santos mirou no Sampaoli, né? É muito estranho, né? Ok. É muito estranho na diferença no que você pode tirar do treinador, que o treinador vai te entregar, beleza. Mas veja só, essas dúvidas que o Cereto levanta são dúvidas pertinentes, porque nós já vimos mais de vez aqui no futebol brasileiro você ter essas mudanças no estilo de treinador. Mas só tenta, assim, não é defender nem atacar, é olhar por um lado um pouco mais racional. O Paulo Vinícius Coelho disse que o técnico Abel Ferreira, que eu não tenho a menor ideia se ele é bom ou mau treinador, é dos treinadores dessa escola portuguesa um dos mais ofensivos, que formam o time de uma maneira mais ofensiva. Se você voltar no tempo, o presidente do Palmeiras disse que o Palmeiras, ao analisar o elenco dele, entende que o Palmeiras precisa de um técnico que seja ofensivo, que monte o time ofensivamente. Pode não dar certo, gente. O Abel pode não vir, o Abel pode vir e ficar um dia, 2 dias, 500 anos. Agora, se é verdade, e eu estou imaginando que seja verdade, a declaração do presidente do Palmeiras, do desejo, e essa informação do PVC... o Palmeiras não está contratando de orelhada. Aparentemente. Eu estou achando mó barato a contratação do Abel, se for confirmada. Volto, inclusive, ontem ao depoimento que o Lisca deu aqui no Seleção, uma entrevista espetacular, na qual ele fala que os treinadores estrangeiros estão melhorando o futebol nacional, que ele tem enfrentado o Sampaoli esse ano tantas vezes, fez o Lisca ter que estudar mais. Eu estou achando mó barato. Quanto mais a gente se abrir para o mundo... melhor, eu tô achando ótimo. Tô torcendo muito para dar certo. Fala, PVC. Não, o que eu ia dizer é assim, eu conversei agora há pouco com um advogado que é amigo do Sapinto, e que conhece o trabalho, que trabalha no escritório, porque esse mundo de contratações passa também por escritórios de empresários e jogadores. E que diz exatamente o seguinte, na linha que o Serginho falou, olha, cá entre nós, o Abel é muito melhor técnico que o Sapinto. E ele é amigo do Sapinto. O Sapinto não conseguiu construir ainda uma história de treinador. Ele pegou o Benfica, que tinha sido 6º lugar no campeonato com o Lito Vidigal, e ele foi demitido em 13º. Ele foi demitido no começo da sua carreira de técnico no Sporting, em 8º lugar, 2 dias antes de um clássico com o Porto. Foi campeão no Standard Liège. O Sapinto.
tomara que ele tenha muito sucesso no Vasco da Gama. O Abel Ferreira, em teoria, e segundo inclusive esse depoimento que eu estou citando, é melhor treinador do que o Sapinto. Vamos ver o que vai acontecer na prática. E é o que a gente pode. Fechar, né? E é o que a gente pode. A gente não tem condição de trazer o Klopp, a gente não tem condição de trazer o Guardiola. Claro. A gente traz a prateleira média do futebol europeu. O próprio Jorge Jesus é um técnico no cenário europeu na prateleira média. Nunca treinou um clube de uma liga grande, que Portugal não tem uma liga grande. O Sampaoli, quando foi trabalhar na Europa, foi dirigir o Sevilha. A gente não tem condições de trazer a prateleira top A do futebol europeu, mas a prateleira média já está fazendo um barulho sensacional aqui no futebol brasileiro. Eu acho ótimo também. Eu acho bacana, acho que é novidade, eu acho que sai da mesmice dos mesmos técnicos. Eu só fico, da mesmice dos nomes, né, brasileiros, eu só fico com essa desconfiança. O quanto de fato é convicção. Mas o Kleber lembra bem. Mas o fato é que o Palmeiras também já dizia isso lá atrás e tentou o Sampaoli e depois trouxe o Vanderlei Luxemburgo. Tudo bem que o histórico do Vanderlei Luxemburgo dizia que o Palmeiras poderia apostar no Vanderlei Luxemburgo para resgatar a essência, o tal do DNA, de jogar para frente, academia e tudo mais. Eu só me pergunto o seguinte, será que não tem nenhum técnico brasileiro que também possa fazer isso? Será? Quem? A pergunta que eu tenho é outra. Quem? A pergunta é a seguinte. Quem, Sereto? Eu tô perguntando para interrogação. vocês. Não respondam com outra pergunta. Por que não contrata o Thiago Nunes? Por que o Palmeiras não contrata o Thiago Nunes? Vocês todos disseram que o Thiago Nunes era um técnico... Por que tem que ser brasileiro? Por que não o Abel? Eu te respondi, por que não o Abel? Não, mas eu tô perguntando se não existe um técnico... Porque parece que estamos formando um conceito que, de fato, os técnicos estrangeiros são melhores do que os técnicos brasileiros. Sereto, o Palmeiras tem... Fala, Kleber. Os três últimos técnicos do Palmeiras, PVC, foram Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. 3 dos principais técnicos da história do futebol brasileiro. O Palmeiras acreditou em técnicos brasileiros. Além desses 3, o Palmeiras teve recentemente o Roger Machado, que é considerado uma das boas novidades como técnico brasileiro. O Palmeiras decidiu, nesse instante, apostar numa nacionalidade diferente. Ele decidiu apostar no que apostou o Flamengo. Quando o André fala do Jorge Jesus, é isso mesmo. Pode ser que os mais estudiosos dos estudiosos tivessem certeza de que o Jesus ia fazer sucesso aqui no Flamengo. Eu não tinha. Acreditava mais no Sampaoli, dentro dos limites dos 2 clubes, de como andou a temporada do ano passado para os 2 clubes. Agora, assim, por que o Palmeiras não contrata um brasileiro? Bem, é uma boa pergunta. Por que o Liverpool não contrata um inglês? Por que o City não contrata um inglês? Por que o Real Madrid não contrata um espanhol? Aí fica uma pergunta que não tem resposta, entende, Sereto? Eu não tenho resposta. Você talvez tenha. Eu não tenho resposta. Mas tem um ponto, Kleber, que é fundamental o que o Sereto está dizendo. O Palmeiras, por exemplo, contratou o Roger Machado. O Roger Machado é um técnico com potencial para entrar no clube dos técnicos mais modernos. Agora, por que caiu o Roger Machado? Porque o Palmeiras demite a cada derrota. Estava em 7º lugar no campeonato. Por que caiu o Filipão? Por que caiu o Mano? Mas é isso. Então, eu estou dizendo isso por quê? Por que eu estou dizendo isso, Kleber? Porque se o Brasil não mudar, por mais que o Maurício Gagliotti diga que ele não recebeu nenhum não, porque de fato o Palmeiras foi no Independiente Del Valle e o Ramires disse sim em fevereiro, em janeiro, quando o Independiente Del Valle sai da Libertadores. Aí você vai para o mercado internacional e você descobre que o mercado internacional se comporta de uma maneira muito mais organizada do que a nossa bagunça. E se você quiser os técnicos mais modernos do mundo, o Brasil vai ter que se adaptar e mudar e não ficar sujeito a essa pressão de redes sociais e conselheiros, que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Não é sobre o cara não vir, o cara não vai vir nessa hora. O cara não vai vir quando o clube quer. Então, isso tem que mudar. Tô com o PVC também. O problema não é a nacionalidade do técnico, o problema é o Palmeiras, que demite Scolari, Mano Menezes, Luxemburgo, que tem pouquíssima convicção daquilo que está fazendo. Se ele vai ser brasileiro ou estrangeiro, o problema nesse caso é você demitir técnico à torta e à direita. Tomara que o Abel, se vier,
tenha um mínimo de tempo para trabalhar, né? Que não peça que o cara entregue o resultado para ontem, né? Fala, Kleber. Mas então, não, é assim, tudo bem, mas é que essa tecla aí a gente bate toda hora. Isso. Claro, o problema não é o Palmeiras, o problema é o Palmeiras, o problema é o São Paulo, o problema é o Bahia, o problema é o Coritiba, o problema é que a nossa vida é essa. Né? Eu não sei como é, o que eu li é que houve uma pressão grande, interna e externa, por exemplo, contra o Luxemburgo. Se você quiser que eu faça um tratado aqui sobre o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, eu provavelmente não direi que o Luxemburgo foi o melhor Luxemburgo de todos os tempos nessa passagem pelo Palmeiras. Se ele teria de ser demitido, aí eu já tenho um pouco de dúvida. Como é que é a cobrança?